Meu nome é Léo, sou esposo da Pamela, nós somos pastores aqui do campus Jardim das Américas, e é uma honra ter você aqui nessa manhã. E nosso domingo começou bem para cima já, à meia-noite. Eu estava no sofá junto com a Pamela, e ela colocou uma série para assistir, e eu estava do lado com o notebook terminando a pregação, e ela pegou no sono. Eu fiquei ali até das 11 da meia-noite, fui para a cama, chamei ela, vamos deitar, amor, na cama. E aí ela estava tudo bem. Ela deitou na cama, ela começou a urrar de dor. Nunca vi aquilo na minha vida, dor no estômago, assim, toda essa região aqui. E eu fiquei nervoso, apavorado, assim, tipo assim, nunca vi aquilo. Ela chorando. Para quem conhece a Pamela aqui, sabe que ela é bem quietinha na dela. E pode... Ei, som. E ela fica quietinha na dela. E ela gritava de dor, chorava. Eu falei, pronto, mano. Acabou isso aí, obrigado, Jesus. E foi desesperador, assim. Eu nunca vi ela chorar daquele jeito, em 7 anos de casado. E aí, enfim, do nada. Literalmente do nada. A primeira coisa que veio à minha mente foi, estourou o apêndice dela. Certeza, né? Ela não fez cirurgia de apêndice. Apendicite, estourou o apêndice dela. Porque quando aconteceu comigo foi a mesma coisa. Eu senti muita dor do nada, assim, no estômago. E aí, o que faz? A Olive dormindo, já 1h da manhã. Peguei a Olive e ela, coloquei a Olive no carro, levei para minha mãe, levei ela no hospital. E eu fiquei lá. A gente foi atendido, ela foi internada lá dentro, foi para dentro de ser atendida, remédio, e sangue, e exame disso, exame daquilo, tomografia e tal. E aí ela falou, amor, pode ir embora, que se amanhã cedo você tem que pregar. Eu falei, não, vou ficar aqui. Ela, não, pode ir. Passou a dor e tal. Eu falei, então tá bom, vou tirar o silencioso aqui do celular, você me liga. E aí fui embora. Era umas 3h30. E ela ficou lá. Enfim, acordei às 7 dela me ligando, ela chegou em casa, 100% bem. Os exames não deu nada, né? Tipo assim, dor de barriga, dor pontada, geralmente ou é alguma situação, ou é gastrite, ou é não sei o quê, ou é gases, ou alguma coisa assim. E os exames todos, não deu nem... Assim, ó, a médica falou assim, Pamela, nem mostrou que tinha gases, nem fezes, nada. Não sei o que aconteceu. E aí eu já estava sacando já. Desde a meia-noite ali eu já estava entendendo o que era. Veio para tentar tirar a nossa paz, assim, para a gente não estar aqui hoje de manhã. Eu falei para ela, amor, chegou do médico agora, fica aí dormindo. Ela, não. Isso aí veio para eu não ir no culto hoje. Para a gente não ficar sossegado lá. Eu vou. E aí a gente levantou, se arrumou e veio. E aí eu fiquei sabendo também que o Nilton e a Sheila passaram por uma situação também a madrugada inteira. E aí outras pessoas eu senti nessa manhã que estão passando por coisas desde ontem. E eu gosto de atualizar vocês que são a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. E por que eu falei tudo isso? Por que eu contei para vocês tudo isso? Porque Deus tem algo bem especial e Satanás, ele, através de um espírito de adivinhação, ele sabia que tinha algo bem especial para essa manhã. E ele tentou de todas as maneiras frear boa parte dessa equipe. E ele não conseguiu, então a gente está aqui. Então se prepara, porque nessa manhã Deus ele vai desbloquear a sua vida. Você não vai ser mais o mesmo a partir de tudo o que está acontecendo nessa manhã. O seu futuro não será mais o mesmo. A sua casa não será mais a mesma. Todas as dúvidas, tudo que é complicado vai começar a ser fácil daqui para frente. Em nome de Jesus eu creio. Não é à toa que o inferno ele está se levantando contra isso, porque a gente está chegando e dando com os 2 pés nas portas do inferno e tirando pessoas de lá. E eu não tenho dúvidas disso. E eu quero compartilhar uma mensagem nessa manhã com vocês, que o tema é a consequência do inocente. A consequência do inocente. E talvez a herança que Deus, como Pai, ele
deu para você, a herança que talvez você ouviu falar um monte de vezes já no culto, numa igreja, em algum outro lugar, que Ele nos deixou uma herança e a gente vive a herança, a gente desfruta da herança. Talvez essa herança ela está onde você menos espera ou você nem imagina que seja ali. A herança que Deus tem para você, talvez está num lugar, na tua história, na tua vida, em algumas circunstâncias que talvez você acha que não, Léo, aquilo ali não pode ser que aquilo ali faz parte da minha herança. Você vai me falar que o pai que não sabia me perdoar, o pai que não falava eu te amo, ele é a herança, ele faz parte da herança. Você vai falar para mim que o amor rejeitado, talvez, no meu crescimento, faz parte da herança? Talvez. Eu estava escutando uma música ontem, fazendo a mensagem, escrevendo a palavra de hoje, que fala a herança. E essa música conta a história, ele conta a história dele, do rapaz que canta, que é o Corey Asbury. É o mesmo rapaz que canta aquela música Reckless Love. Ousado Amor. E ele escreveu essa música, a herança, né? Eu não sei falar muito bem no inglês. An inheritance. Yeah? É isso? Inheritance. É isso, né? Quem fala inglês aí? E ele fala assim que ele tinha um pai e ele não entendia o porquê que o pai dele não amava ele. Em um bom tempo, ele via que o pai dele amava o charuto, amava o uísque dele, mas ele não entendia o porquê que o pai dele não sabia perdoar ele nas pequenas coisas. E no meio de todo aquele uísque, aquele charuto, aquela coisa toda, que ele não entendia, o pai dele, um belo dia, foi lá e deu um violão para ele e falou assim, Tó, pega isso aqui. Tó, sei lá, faça alguma coisa com isso aqui. E aí, aquele dia, depois que ele renasceu, ele reconheceu que, de meio de toda aquela... E aí, na música fala assim, Thank you for the beauty in the mess. Obrigado pela beleza no meio da bagunça. Que ele falou que aquele dia que o pai dele deu o violão para ele, no meio de toda aquela bagunça, o pai dele entregou para ele o futuro dele. E ele hoje é um dos cantores mais cantados no mundo, pela Reckless Love e outros hits que ele lançou pela Bethel Music. E ele fala, Deus, obrigado pela bagunça, obrigado pela beleza no meio dessa bagunça toda. E eu vejo que aquele violão que o menino recebeu de um pai é a herança que eu recebi hoje e que eu faço pelas pessoas. E no meio de todo aquele estrago, mesmo o pai dele sendo um carrasco, dando mais importância para o uísque do que para ele, teve um dia que ele deu um violão para esse piá. E ali destravou hoje todo o ministério acerca do que esse cara faz, do que ele compõe, do que chega no mundo inteiro. Então, talvez a minha e a tua herança, ela está lá num dia que você não conseguiu enxergar e que tudo em volta apagou aquele dia. Aquele dia que foi entregue um presente para você, aquele dia que talvez uma pessoa ela viu realmente quem você é e não o que fizeram com você. E aí a herança que Deus te deu, ela está a partir daquele dia. Só que talvez o pai bêbado, o cigarro, a circunstância, a família desordenada, talvez ofuscou e não deixou você reconhecer esse dia. E talvez eu esteja falando aqui com algumas pessoas sobre isso. E me chamou a atenção isso no meio da música. Nessa música inteira que ele conta a história, assim. Depois escute, é uma música muito bonita, é uma pegada meio country, assim. E talvez a herança que Deus ele sonhou para você, ele conseguiu te entregar lá atrás, no meio dessa bagunça toda aí. Porque Deus, a Bíblia fala que ele pega todas as coisas que o mal faz e torna elas para o seu bem. Ele pega tudo o que veio para o teu mal e ele tem a perfeita habilidade de tornar todas essas coisas para o teu bem. Não existe outro que possa fazer isso. E eu sou uma prova viva disso. Talvez no meio de uma bagunça de um pai que eu também cresci sem, um pai. Talvez em várias circunstâncias familiares, numa bagunça. Eu um dia fui tocado por Deus e vi ali, nesse momento,
foi onde eu comecei a entregar a tua herança, foi onde você começou a pisar no teu futuro. E eu sou testemunha disso. E talvez muitos de vocês são testemunha disso, ou talvez essa manhã você vai começar a ser testemunha disso. Em nome de Jesus. Eu quero que você, a partir dessa manhã, comece a ser testemunha da herança que Deus colocou para você lá atrás e que talvez você não conseguiu ver. Eu quero que o Espírito Santo te mostre esse dia. O dia que Ele te entregou essa herança e que talvez no meio de toda aquela bagunça você não enxergou. E daqui para frente você vai começar a pisar no novo futuro. De uma herança que Ele já te entregou. Mas como que a gente consegue enxergar? E aí aqui entra o ponto da mensagem. Como a gente consegue enxergar essa herança? Como a gente consegue acessar esse presente, essa vida? Mas, Léo, essa vida, beleza, a igreja fala, vocês pregam isso, aquilo, já ouvi em tanto lugar, mas parece que para mim não é assim. Provavelmente porque em algum momento você perdeu a tua inocência. E a pessoa que ela é inocente, ela consegue ver a pureza nas coisas. Assim como a criança, que é um dos pontos que eu vou falar aqui. A criança, ela é inocente em tudo que ela vê. E em tudo que ela fala, ela é inocente. Eu falei isso aqui, acho que um dia, num exemplo, no meio de uma pregação, né? Quando a criança fala que, o titio, nossa, que titio feio, ó. É porque ela realmente achou que o titio é feio. E tá tudo bem, é a opinião dela, ela não tá querendo fazer mal para ele, e ela não tá fofocando para você que ela quer que você também ache ele feio. Não, para ele é feio. E a criança, ela é inocente. E em 1 João 1, se você quiser abrir comigo na sua Bíblia, no seu aplicativo de Bíblia, 1 João, não é o Evangelho de João, é 1 João. 1 João 1, capítulo 1, versículo 5, do 5 ao 7. Ó, fala assim: a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Vou repetir a última parte do versículo ali. Porém, se vivemos na luz, se de fato eu e você a gente está na luz, como Deus está na luz, então, aí sim nós estamos unidos, em comunhão, uns com os outros, através do sangue de Jesus, que nos limpou de todo o pecado. Se não estamos sentindo, vivendo unidos, amados e limpos, é porque provavelmente a gente não está na luz. É porque provavelmente você, como diz aqui em 1 João 1, versículo 5, fala que se a gente diz que a gente está unido, mas ao mesmo tempo a gente vive numa escuridão, para você é uma escuridão, para você é neblina, então provavelmente você está se equivocando naquilo que você está falando, porque nas tuas palavras e nas suas ações, as coisas não estão se alinhando, não estão se conversando, porque você ainda está no escuro. Porque Deus, Ele é luz. Onde Deus está, a ignorância ela não habita. Onde Deus está, o medo ele não habita. Onde Deus está, a circunstância ela não supera aquilo que Ele é. Tem uma música que fala, né? Se eu acho que a minha tribulação ela é grande, é porque ela não sabe o tamanho do meu Deus. Ou eu não sei, talvez, o tamanho do meu Deus. A sensação da gente estar unido, ser amado, ser limpo, ela só se dá a partir do momento que a gente entende e que a gente crê que a gente está nessa luz. E para a gente estar nessa luz, a gente depende desse lugar de verdade na comunhão, na união uns com os outros. Não existe lugar mais seguro do que nós estarmos uns com os outros. A gente estava falando isso no último Marvels. Para quem não sabe, o Marvels é a nossa confraria de homens da
Igreja no Cinema e Central House Fellowship, onde nós, uma vez por mês, nós nos reunimos e temos uma noite profética de palavra, de oração, de um bom churrasco e comunhão até de madrugada, última sexta do mês. E a gente estava falando sobre isso, sobre o lugar de comunhão, o lugar de abraço, de ombro amigo, de colo. E nesse lugar de comunhão é onde a gente vai encontrar a luz. E talvez se você se sente afastado da comunhão, se você se sente nessa escuridão, nesse escuro, é porque provavelmente você está longe da comunhão. Você não está unido com o teu próximo. A gente não está se conectando. Então, quando a gente fala assim, nós temos uma comunidade, nós somos essa comunhão. A comunhão é boa. Eu e você somos irmãos. Como é bom viver unidos em união. Não é simplesmente as criancinhas do Criança Esperança assim dando a mão bonitinha. É porque a palavra ela fala que através do sangue de Jesus foi possível a gente ser unido, a gente ser um só. E a gente precisa entrar nesse lugar de ser um só. A gente está unido. E talvez fora da união que você está, você não consegue enxergar nada à tua frente. Só escuridão. A sensação de viver em paz, estando nesse lugar onde, como você vê os outros, é como os outros te veem, e como os outros te veem, ela é perfeita. É a melhor sensação e estado que existe. Você viver em paz, você viver se sentindo limpo, é a melhor sensação que existe. E talvez você, por algumas circunstâncias, talvez não se sinta nesse lugar de paz, talvez não se sinta limpo, talvez não se sinta amado, talvez se sinta totalmente perdido, onde você tem que andar com cuidado na escuridão. Né? Existe uma regra de deslocamento que a gente aprende no exército. Eu servi exército com 18 anos, e a gente tem uma progressão noturna, que uma das regras para você poder andar no meio do escuro, você não sabe o que está ali. Então você tem que andar assim, ó. Você primeiro coloca o pé para ver o que tem. E aí você percebe, ó, aqui tem uma coisa, então eu já vou para lá. E aí você vai muito mais devagar. Talvez você pisa em algo que não podia pisar. E talvez essa sensação que você tem. E nessa manhã, Deus ele quer te dar alívio, ele quer abrir a cortina assim, ó, do quarto escuro para você não ficar mais andando assim, ó, achando onde pisar. Ele quer abrir o caminho para você andar livre nesse caminho. E você não ter mais aquela dúvida de onde você vai pisar, do que você vai escolher, da pessoa que você vai falar, com quem você vai se relacionar. Talvez você é frustrada em relacionamentos com amigas. Talvez amigas te machucaram. Talvez amigos te machucaram e hoje você evita o relacionamento, hoje você se isola. Mas Deus ele quer tirar essa mentira da tua vida. Porque essas pessoas que te machucaram, elas não sabiam o que elas estavam fazendo. Elas não sabiam o que elas estavam fazendo. Isso eu te garanto. Elas estavam perdidas, ignorantes, porque quem tem Jesus, ela não faz isso. Não é intencional em machucar o outro. E você está num lugar um pouquinho mais elevado, talvez, nessa manhã, que talvez essa pessoa não teve acesso. E talvez através de você, que ela machucou, ou que ele machucou, você vai ouvir isso aqui hoje, você vai lá e curar ele. Porque uma pessoa curada, ela cura. Assim como uma pessoa também machucada, ela machuca. Tá, Léo, mas na prática, viver como inocente, como é que é isso? Tá, é legal, né? Falar, ler o versículo, fala isso ali na Bíblia. Você está falando aí que vive isso aí. Mas na prática, como é viver como inocente? O que é isso? E eu separei 2 pontos bem importantes para a gente poder ter acesso à nossa consequência de inocentes. Eu quero que você viva a consequência de um inocente e não de um culpado. E tem 2 pontos que eu separei para compartilhar com você de como entrar nesse lugar de inocência novamente. Talvez essa inocência foi tirada de você por um abuso, pela religião, ou por um monte de abobrinha que te falaram e nada funcionou, e daí você perdeu a inocência. Porque falaram, e daí não funcionou. Daí você,
quer saber? Então, nem. E aí você até não consegue nem escutar mais pregação, você não consegue mais ouvir falar na palavra igreja. Para você, às vezes, era tipo meio... tipo igreja. Igreja já é antiquado. Talvez você era muito fervoroso lá num tempo, você já foi, talvez, do grupo de jovens, você já foi. E hoje você, por algum motivo, ali atrás perdeu a tua inocência e você não consegue mais acreditar como você acreditava. E existem 2 pontos principais para a gente poder, novamente, restaurar a inocência dentro de nós. Primeiro é consciência da comunhão e o segundo é ser como criança. Consciência da comunhão e ser como criança. Eu, particularmente, enxergo isso todos os dias, que são as 2 principais ferramentas que me mantêm no lugar de inocência. Porque se eu pegar o tanto que eu me envolvo emocionalmente com as pessoas, o tanto que eu me envolvo na igreja com as pessoas, o tanto que eu me envolvo na família, se eu não me agarrar nisso aqui, em buscar ser como criança, não de maneira hipócrita, ser como criança, e se eu não manter a consciência da comunhão, eu perco a minha inocência. Então, os 2 pontos que eu quero trabalhar nessa manhã com você são esses 2, para que você possa acessar esse lugar de inocência novamente que você perdeu. Consciência da comunhão e ser como criança. Primeiro deles, a consciência da comunhão. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. 1 Coríntios 14, 20. Fala assim: Irmãos, não pensem como crianças, sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. Não pensem como crianças, sejam como crianças. Olha só a chave aqui. Não pense como uma criança, mas haja como uma criança para o que é mal. E pense como um adulto para o que é bom, para as outras circunstâncias. No seu modo de pensar, pense como um adulto. Só que no seu modo de agir, haja como uma criança. É isso que Paulo está falando. E se a gente for pegar isso na prática, parece que a gente vai começar a ser hipócrita. Tipo assim, eu vou me fazer, né? Eu vou pensar igual adulto e vou fingir que eu sou uma criança. Vou ser um sorrisinho na cara e tal. E eu entro num lugar de hipocrisia. Que daí você pensa mal e você age como criança porque você quer, talvez, subordinar alguém. Não é isso que ele está falando. Para aquilo que é mal, você tem que ser como uma criança. Como que uma criança reage ao que é mal? Fala para mim. Como que uma criança reage ao mal? Chorando? Como mais? Fala aí. Algum outro jeito assim? Ou às vezes esperneando, ou às vezes ela nem liga. Ela nem viu o que é mal. Ela nem viu a maldade. Esse é o ponto da criança. Esse é o ponto de você agir como criança para o que é mal. Você perdeu a inocência. Você vê o mal em tudo. A gente acaba vendo o mal e agindo como adulto. Não. E aí a gente quer justiça. E aí a gente quer partir para cima. Aí a gente quer fofocar. E aí, só que criança não fofoca, criança não parte para cima, criança ela não pensa em justiça. Não. Para tudo que é mal, a criança simplesmente, às vezes, ela nem vê que é mal. Ela nem vê a maldade. O abuso é assim. Por exemplo, uma criança abusada, ela não vê maldade naquilo. Olha só, se existe uma coisa mais má para uma criança do que um abuso. Vamos lá. Ela não vê que é mal. E talvez a gente vê muita maldade. E aí hoje você vê aqui o pastor falando de oferta e você... já ouvi essa conversa aí. Não, cara. Ouviu essa conversa de quem? Quem que trouxe essa conversa para você? Vamos voltar lá atrás.
quando você realmente dava. Você não estava nem aí para nada. Você só via as pessoas sendo curadas. Você só via o filho da irmãzinha lá saindo das drogas. Você só via o bom. E a gente precisa urgentemente acessar esse lugar de inocência, primeiro sendo como uma criança, agindo como criança e pensando como um adulto. Pense como um adulto. E aí a gente faz diferente. E aí que a nossa vida está ferrada muitas vezes. Porque você pensa igual criança e você age igual adulto. Aí ferrou, você é um ser humano desgovernado. Porque o pensamento da criança ele é desgovernado, né? O pensamento da criança é assim, ó. Colorido, o negócio, vou chorar, quero bala, não quero mais, tá? Vou chorar. E o meu irmão, sentei a porrada nele, desculpa, dá beijo. É assim, o Jordan Oliver é assim. Dá porrada, daqui a pouco dá beijo. Aí você olha assim, você fala, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Como é que eu educo isso? Que loucura. Só que, e aí você é um adulto desgovernado, porque você perdeu a tua criancice. Você perdeu a criancice. Essa é a verdade. E aí a gente precisa pensar como adulto e agir como criança, e não pensar como criança e agir como adulto. Isso é importantíssimo para nós. Pense como adulto e haja como uma criança, da maneira mais pura que tem. Jesus era assim. Ele pensava como um adulto e ele não via maldade nas coisas. Ele conseguia ver maldade no momento de autoridade, naquilo que era mal, onde tinha um demônio, onde tinha uma perturbação. Mas de resto, onde ele via maldade no fariseu, ele sentava o dedo, falava o que tinha que falar. Mas de resto, ele não via maldade. Por que esse homem... ele tá cego ali porque... Vixe, por que será que aconteceu? Não. Ele viu, o que isso quer que eu te faça? Que eu te cure? Então tá bom, tá curado. E ele ia lá, foi todo inocente, ele foi lá no Getsemane, ajoelhou, falou, Pai, vai doer. Se der para tirar de mim essa missão, tira. Mas que seja feita a tua vontade. A maior inocência. E ele tinha todo o direito de talvez falar não. Primeira Coríntios 11, 25. Coríntios 11, 25 fala assim, ó. Meu Deus, 50 segundos, nem comecei. 11, 25 fala assim. Assim também, depois do jantar, ele pegou... desculpa, pessoal, volta. Marcos 10. Marcos 10, do 13 ao 15. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ela as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas quando viu isso. Jesus não gostou e disse, deixe as crianças que venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Você está vendo quão sério é isso? Talvez eu e você, a gente não acessa a vida no reino de Deus, porque simplesmente a gente perdeu a inocência de uma criança. A gente não consegue agir como uma criança. E você, no teu orgulho, você na tua indisciplina ou na tua ignorância, você está pensando como uma criança, porque assim te ensinaram, e está agindo como um adulto. E Deus fala assim, ei, você não vai conseguir acessar o que eu tenho para você sendo o bonzão. Não adianta ser o bonzão. Você tem que ser mesmo o bonzinho mesmo. Você tem que ser o filhinho mesmo. Deixa o Espírito Santo pensar por você. E aí aqui fora na carcaça você age na inocência com as pessoas. Porque o meu reino é sobre isso. A minha justiça não é a justiça dos homens. A minha sabedoria não é a sabedoria dos homens.
O meu futuro não é o futuro que o homem falou que você vai ter. E o segundo ponto, eu vou tentar acelerar aqui para finalizar. Consciência da comunhão. 1 Coríntios 11, 25, agora sim. 1 Coríntios 11, 25. Fala assim: assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. A consciência do sangue sendo um instrumento de comunhão. Porque Jesus, através do sangue dele, ele traz a consciência do sangue dele, da mesa, a ceia com a mesa e o vinho. Representa a comunhão, a mesa, o lugar de comunhão, de unidade. Essa é a representação do sangue. A ceia nos fala sobre a comunhão restaurada, que foi perdida no primeiro Adão, mas que foi restaurada no segundo Adão, que é Jesus. E esse é o segundo ponto. O primeiro é ser como criança. O segundo é a gente estar unidos, para a gente acessar esse lugar de inocência. Como eu falei lá em 1 João, ele fala assim, ó: se vivemos na luz, então estamos unidos uns com os outros. E é nesse lugar que a gente vai conseguir acessar a nossa inocência. Estando unidos uns com os outros. Então a ceia, através do vinho, ela não fala só sobre comer e beber junto. Vamos comer aqui que é gostoso estar junto comendo. Não é só sobre isso. Ela fala sobre algo que Jesus resgatou, que foi perdido lá em Adão. A comunhão foi perdida lá. A partir do momento que Adão se escondeu de Deus, quando ele pecou, ele perdeu comunhão, ele ficou longe. Ele saiu da luz, ele entrou num lugar escuro. E Jesus veio e fez o quê? Pela desobediência de um, o pecado entrou no mundo. Pela desobediência de um, a desunião, a distância do Pai ficou clara. Mas pela obediência de um, chamado Jesus, a comunhão ela foi restaurada. O meu lugar de luz ele foi restaurado. Então a consciência de comunhão é um segundo ponto importantíssimo para mim e para você, a gente poder acessar esse lugar de inocência. A pessoa que não perdeu a inocência ou não se enxerga inocente, a pessoa que perdeu a inocência ou não se enxerga inocente, ela perde a total capacidade de comunhão e de ser como criança. Então a pessoa que ela não se enxerga inocente, e esse é o meu ponto nessa manhã, é trazer você de novo para a inocência e falar que você foi inocentado. Esse é o ponto, você foi inocentado. Você foi inocentado. Você teve um lugar aberto para você entrar nesse caminho de inocência de novo. Para você tirar esse peso, essa casca grossa da falta de inocência, da culpa. E a pessoa que ela não é inocente, que ela não se enxerga assim, ela faz o quê? Ela não consegue ser como criança. Ela não consegue ter comunhão. Eu consigo perceber isso em pessoas que caminham com a gente. A pessoa que ela perdeu a inocência, cara, ela não consegue ser como criança. Tudo ela não, porque deixa comigo, não, porque eu vou. Esse aqui, cara. Ih, meu, caramba, o que aconteceu com você? A gente precisa ser como criança. Mas não é ser otário. Não, mas às vezes vamos ser otário. E daí pro mundo é ser otário. Pro mundo é. Pro meu pai não é. O que interessa é que o meu pai fala. Não o que o mundo fala. Eu estou aqui para levar consequência. Eu estou aqui para levar chumbo. O mundo jaz maligno. Mas fique tranquilos, porque eu venci. Eu venci o mundo. Vocês terão aflições. Sejam como crianças. Talvez vai parecer que você vai sofrer um abuso. Mas fique tranquilo, eu venci isso. Eu já venci isso. Eu quero retomar o lugar de inocência na tua vida. Seja como criança e esteja na comunhão. Repete assim comigo: sou como criança e estou na comunhão. Sou como criança e estou na comunhão. A nossa consequência, para finalizar, a nossa consequência como inocentes, sabe qual que é? A resposta da pergunta que eu comecei é a liberdade. A consequência dos inocentes. Qual que é a consequência dos inocentes? A liberdade. Eu e você,
nós nascemos, nós somos criados para ser inocentes e acessar a liberdade. Uma criança, ela é livre, ela não está nem aí para nada. Na comunhão você é livre. Você pode chegar ali e falar o que precisa falar, você pode ali abrir o coração, você pode ali chorar, você pode ali contar e falar números. Eu vejo que as pessoas têm medo de falar números, que foi promovido e tal. Eu não estou nem aí, eu falo que para mim é muita alegria. Compartilhei alguns testemunhos aqui esses dias. É muito bom falar, tô ganhando 10 pau por mês agora, mano. Que legal, que bom, vou poder dar o dinheiro. Eu quero abençoar o Brunão no casamento dele lá, com força. Eu quero dar mais oferta, eu quero viver mais. Para mim é uma alegria. Na comunhão eu sou livre, não estou nem aí para nada. Então, a partir do momento que você é como criança e você tem a consciência da comunhão, você entra na liberdade. A liberdade nasceu com o homem, sempre foi esse o plano. Adão perdeu a liberdade por deixar a inocência de lado. Jesus veio e resgatou a comunhão, nos devolveu a inocência. Então todo aquele que crê nisso viverá livre. Na liberdade, na cruz, o diabo não pode tocar em mim e nem em você. Ele perdeu esse poder. Amém? Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Eu quero orar por você. Deus Pai, nós estamos aqui na condição de filhos, na condição de amados, na condição de pessoas que não estão sobre um Deus que está rancoroso, não é um Deus que está com raiva, não é um Deus que está com ódio, não é um Deus que está irritado, não, é um Deus Pai, que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o único Filho dEle, para que todo aquele que crê seja inocente, para que todo aquele que crê não pereça, para que todo aquele que crê viva livre. E Satanás, o diabo, as circunstâncias, elas não terão mais poder sobre mim e sobre você, porque hoje é resgatada a inocência na tua vida. Em nome de Jesus eu declaro a consciência da comunhão sobre você. Se você está fora da comunhão, eu te chamo, eu te convido, eu te arrasto para dentro da comunhão. Eu não aceito você viver menos do que a comunhão tem preparado para você. Eu não aceito você viver menos do que como uma criança vive, livre, solta. Uma criança, ela não pensa no problema de amanhã. Uma criança, ela não vê maldade nas coisas, e ela também não se sente enganada, mas ela sabe que o Pai sempre está on. Ela sabe que o Pai, Ele sempre está ali disponível para ela. E assim é o reino de Deus. Vinde a minhas crianças, e só vai acessar aquele que for como essas crianças. Só esse pode adentrar o reino de Deus. Eu declaro sobre você a inocência que Cristo resgatou para nós, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.